Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo, né? Então, hoje o tema será o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Todo mundo sabe que tudo que está escrito na Bíblia é para o bem do homem, né? Não para o bem de Deus. Porque o que está na Bíblia, o que está na Bíblia é a vontade de Deus, é o que Ele quer para o homem. E tem pessoas que têm dúvida ainda, né, do que seria a vontade de Deus. A vontade de Deus está no que Jesus falou, no que nos apóstolos disseram. Jesus falou, por exemplo, para amar seu inimigo. Isso aí é a vontade de Deus. Jesus falou para perdoar o seu amigo, o seu irmão, no caso, né, até 70 vezes 7, 490 vezes ao dia. Isso também é a vontade de Deus. Jesus falou assim também, por intermédio de Paulo, em Romanos, que a gente não deve pagar o mal com o mal. Isso aí é a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus está na Bíblia. E todo mundo sabe, né, que o ser humano se adapta. Ele é adaptável, ele é flexível às situações. Por exemplo, tem pessoas que com o tempo, digamos que uma pessoa ficou desempregada, perdeu o emprego, está desempregado, né? Óbvio. Digamos que a pessoa está sem emprego, não tem onde morar e foi para a rua. Com o tempo ela vai estranhar, mas se você olhar no Brasil, ainda mais em São Paulo, que tem um monte de morador de rua. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas como que essa pessoa se acostuma a morar na rua? Ela acostumou com o tempo. Tem gente que se acostumou a mentir, a trair, enfim. O ser humano se adapta a situações, circunstâncias. E nesse ponto de vista, se você for olhar, por exemplo, um atleta que ele começa a praticar natação, com o tempo ele vai se adaptar na água, vai melhorar, ou uma pessoa começa a fazer musculação ou corrida, tipo, o corpo vai se adaptando. No caso, se a pessoa começa a estudar bastante, leitura, enfim, usar o cérebro, ela vai começar a adaptar o seu cérebro a estudar, enfim, a pensar. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Jesus falou o seguinte, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. E, ou seja, tudo que aquilo que a pessoa se adaptou, né? Aquilo que ela viciou o cérebro dela. E quando a Bíblia, eu vou falar vou tentar explicar que na Bíblia, quando aparece a palavra coração, antigamente as pessoas, Jesus tinha essa noção, né? Mas no tempo de Jesus, antes de Jesus, você vê, Salomão falou que guarda o teu coração, que é dele que procede a saída da vida, né? Mas todo mundo sabe que a gente pensa com o cérebro. Só que antigamente eles tinham a noção que seria o coração. Eles chamavam de coração, né? Aquilo que a gente chama de cérebro hoje. Mas a gente sabe que o cérebro e o coração eles estão ligados, né? Tipo, não tem como a pessoa ficar viva sem o coração bater, e não tem como a pessoa, o coração batendo sem o cérebro funcionar. Um está ligado no outro. Mas, no caso, quando a Bíblia fala coração, ela está querendo dizer a mente, né? Que a gente raciocina com a mente, não com o coração, né? Apesar que com o coração a gente sente, né? Mas Jesus chamou para a gente para agir com aquilo que sabemos, não com aquilo que sentimos, né? Mas, então, nós podemos viciar o nosso pensamento, seja ele com coisa boa ou com coisa má. Nós sabemos que o homem, né, ele pode viciar o cérebro, seja coisa boa ou coisa ruim, mas a maioria dos vícios são negativos, né? Na negatividade, incredulidade, murmuração, cobiça, inveja,
adultério. Jesus falou, né, em Marcos 7,15, que todas as coisas ruins procedem do coração, né, da mente, né, que é com a mente que a gente cobiça, é com a mente que a gente tem fé ou não. Então, mas o que eu quero dizer com isso, que tipo, o homem, ele pode adoecer o comportamento dele, as suas relações sociais, tudo por causa de um mau pensamento que viciou os seus pensamentos na negatividade. E as pessoas, quando tá nesse processo, elas não se dão conta, né? É igual quando a pessoa tá apaixonada, né? Todo mundo vê que não vai dar certo, que é uma furada, mas a própria pessoa em si, você pode falar o que for, que ela não vai se dar conta, né? Porque ela tá cega. É igual quando a pessoa tá nesse processo, né? De negatividade, incredulidade, murmuração. A pessoa em si só, ela não se enxerga, né? Engraçado que os Salmos, né? Salmo 19, se eu não me engano, fala que bem-aventurado é o homem que para quem Deus mostra seus pecados, né? E olha o que Jesus disse em Lucas 6:43. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Então não tem como eu falar coisas boas se o meu coração não estiver com coisas boas. Isso Jesus falou que é um bom tesouro. E não tem como eu querer falar coisa boa sendo que meu coração tem coisa má. Foi o que Jesus falou, né? Ou seja, toda árvore boa produz bom fruto. Toda árvore má produz mau fruto. Ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Esse mesmo discurso está em Mateus 12:33-37. De uma forma diferente. Mas o que Jesus disse? O 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos, e o discípulo também. Jesus falou 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa boa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras será condenado, né? Até em provérbio diz, né? Tipo, é como maçã de ouro, a palavra dita em seu tempo, né? Provérbios 25. Mas então, Jesus também advertiu que ele mostrou o caminho e ele advertiu as pessoas para elas terem saúde e vida, né? Que todo esse processo, que antes de chegar no coração, seja coisa boa, seja coisa má, ela passa pelos olhos, né? Jesus diz em Mateus 6:22-23 o seguinte, olha: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Ou seja, todo o processo do coração, ele inicia pelos olhos. Se os seus olhos forem bons, teu coração será bom. Se os seus olhos forem maus, seu coração será mau. Ou seja, como que eu olho a vida, como que eu olho as situações, as circunstâncias, as pessoas, é meu modo de olhar que alimenta o meu coração.
Se você for ver na Bíblia a descrição, quando a Bíblia fala de Davi em Samuel, enfatiza sobre os olhos deles, né? Que os olhos dele eram agradáveis. E se você for olhar, né? Jesus na cruz, ele olhou com um olhar de ternura, né? Para os discípulos. Enfim, quando Pedro negou, né? Ele nem precisou falar nada, que Pedro no olhar já percebeu, né? Se arrependeu. E se você pode perceber também que, por exemplo, quando uma pessoa tá brava, irada, enfim, nervosa, ela consegue disfarçar o rosto, né? A expressão do rosto facial, só que não consegue disfarçar o olhar. Ou quando a pessoa tá com ciúmes, ela é denunciada pelo olhar, porque ninguém consegue disfarçar o olhar. Consegue disfarçar a cara, mas não o olhar. E se você for ver em Jó 33, né? Jó fala, né, que ele fez pacto com os olhos dele, né, para não cobiçar as virgens, no caso das mulheres lá. Que a maldade, no caso de Jó, que quer dizer o quê? Que a maldade está nos olhos, não importa a roupa da pessoa, o que ela esteja fazendo, enfim, eu vejo maldade pelo meu olhar, né? Em Tito fala, tudo é puro para os puros, mas tudo o processo que alimenta o meu coração, que é a minha mente, no caso, lembrando quando eu falar a palavra coração, estou falando da mente. E quando estiver na Bíblia é a mesma coisa. Está nos olhos, né? Se os seus olhos forem... Jesus falou que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, é por aí que começa o processo que é o alimento, né? Então, tudo começa por olhar. E no caso, a Bíblia ensina, para a gente ter um olhar bom, é tentar ver a vida como Jesus viu, como ele enxergou as situações. Por exemplo, a mulher samaritana que estava no quinto marido e não era dele. Como que Jesus olhou para ela? Jesus não condenou ela, olhou com um olhar de misericórdia. A mulher de João 8 também, que foi pega em adultério. Como que Jesus olhou para ela? No caso, no começo ele nem olhou, né? Estava escrevendo na areia, mas depois olhou com um olhar de compaixão. Enfim, é um bom conselho que a Bíblia dá, é a gente tentar olhar a vida como Jesus olhou. Porque como que a gente enxerga as situações, as pessoas, as circunstâncias que nos rodeiam, já vai determinar o que vai entrar no meu coração, qual é o processo, né? E nessa mesma linha, Jesus também advertiu para a gente não andar ansioso, né? E confiar no cuidado de Deus e na provisão. Olha o que diz em Mateus 6, do 25 ao 34. A maneira como que devemos olhar a vida. Portanto, vos afirmo, não andeis ansioso com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Ele perguntou, 26. Contemplai as aves do céu. Como que eu contemplo as aves do céu? Olhando, né? Não semeia, não colhe, nem armazena em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial os sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Eu vejo também valor as coisas pelo olhar, né? 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? É o que diz em Jó 14:5, né? Que os nossos dias já foram contados, dias e meses. Ninguém consegue acrescentar e nem diminuir. Ou seja, viveremos tanto que Deus quiser. Quem olha a vida assim, né? 28. E por que andeis preocupados quanto ao que vestir? Observar como crescem os lírios do campo? Ou seja, para me olhar para os lírios do campo, é com os olhos, né? Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, queremos comer, queremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscais assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. E já depois do olhar, a Bíblia também ela nos sugere o que devemos pensar de uma forma genérica, mas a gente se aplica isso para tudo. Olha o que diz em Efésios 4, do 17, do 17, depois eu vou ler o 29, o 31 e o 32. Olha o que diz no 17, Efésios 4, 17. Sendo assim, eu vos afirmo no Senhor e insisto, para que não mais vivei como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfema sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Aí, se você for ler em Efésios 4, do 6 ao 8, ele explica o que a gente deve pensar. Olha o verso 6. Não andei ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, aí a Bíblia fala, no caso Paulo, o que a gente deve pensar? Absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então a Bíblia sugere o que a gente deve pensar. E se a gente tentar analisar todas as circunstâncias das vidas com esses parâmetros, a gente vai mudar o processo da negatividade, da murmuração, da ansiedade, da ira, da angústia, da desesperança, da soberba. A gente vai deixar tudo isso longe do nosso coração, que iniciou o processo pelo olhar, Então, tudo que fazemos ou somos começa nos nossos pensamentos. O que somos hoje ou nos tornaremos é resultado da nossa mente. Pela boca brota sementes que evidenciam a natureza dos pensamentos e as nossas emoções. Assim, a língua, a boca e o coração fazem um alinhamento que não pode ser evitado. Mais cedo ou mais tarde, a boca haverá de manifestar o que se tem de fato no coração. Ou seja, que tem de fato na nossa mente. Nossos pensamentos mal e maliciosos são as primeiras evidências de quem nós somos ou de quem a gente irá se tornar. De igual modo, pensamentos bons e generosos em misericórdia são os primeiros frutos de um homem bom que esteja se tornando bom em Deus e para Deus,
diante dos homens. E não tem como ter uma vida diferente do que o nosso pensamento produz. Se a gente quer ter uma vida diferente, tem que começar pelos nossos pensamentos. Se a gente quer ter uma vida de fé, nossos pensamentos têm que ter fé. Se a gente quer ter uma vida de controle sobre a nossa língua, não ser precipitado no falar, tem que começar pelo nosso pensamento. Se a gente quer viver sem murmuração, sem maldizer o próximo, tem que começar pelo nosso pensamento. Ou seja, nós temos que ser vigilantes, temos que vigiar o que pensamos. E isso é um processo, né? Não é fácil você, eu não quero pensar nessas coisas, mas se não começa nem no vigiar, né? Ou tenta não pensar nessas coisas, porque é um processo, né? Se você vai se alimentando de coisa boa, no caso que eu vou falar da palavra de Deus, automaticamente vai deixando as coisas ruins de lado. Mas você tem que se alimentar, né? O que você se alimenta é aquilo que você produz. Ou seja, os seus pensamentos, ou melhor, as suas ações são fruto dos seus pensamentos. Não tem como ser uma pessoa cheia de coisa boa de Deus se não se alimenta de Deus, se não se alimenta das coisas boas da vida. Então, o que está de fartura no nosso coração, os nossos tesouros, seja bom ou mal, aparecerão sempre. Tudo que falamos durante o dia, durante a semana, ao longo da nossa vida, é o nosso tesouro. Se tá cheio de coisa boa, se está cheio de coisa mal. São os nossos frutos. Ou seja, aquilo que falamos é os nossos frutos. E tudo começará em nossos processos mentais, em nossos pensamentos, os quais se tornarão tão mais fortes do que qualquer outra inibição, ao ponto que, com o tempo, evidenciarão quem nós somos, ou o que vamos nos tornar. Mas aí é eis a questão. Então, se a Bíblia fala assim que a boca fala do que está cheio do coração, como que eu melhoro os meus pensamentos? Eis a questão, né? Como que eu vou melhorar aquilo que eu penso? Como mudar a minha forma de pensar? Como que eu vou parar de ser mentiroso, parar de ser cobiçoso, invejoso, desejar o mal do próximo, enfim, ser arrogante no falar, ficar pensando coisas inúteis, fúteis? Já começa com nossos hábitos. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em novela, em Facebook, enfim, ficar vendo vídeo idiota, que tem um monte de vídeo de idiota na internet que faz você dar risada, chorar de dar risada, ou que te emociona, mas nada disso produz fé. Hoje as pessoas estão no auto-engano, né, que fica vendo pregação na internet, ou tá vendo meu vídeo aqui e não lê a Bíblia, não ora, e acha que isso é suficiente. Tudo bem que a fé vem pelo ouvir, né? Mas Jesus não falou, só porque estamos na geração da tecnologia, não quer dizer que você vai deixar de ler a Bíblia, vai deixar de orar. E as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia. A maioria dos cristãos não lê a Bíblia, porque acha maçante, acha difícil, não entende. Começa a lê um capítulo e já está com sono, porque não tem um hábito, né? Condicionou a mente a ser preguiçosa. Aí, como vai mudar os pensamentos se não tem bom hábito? Já começa pelos hábitos, né? Se a pessoa perde muito tempo com internet, com certeza essa pessoa tal que Paulo falou, né, em Efésios, né, que fica na inutilidades dos seus pensamentos. E uma pessoa que tem esses maus comportamentos ou esses vícios, é difícil ela ser um discípulo de Jesus, né? Ter fé
ser paciente, não ser ansioso, né? Você pode ver que pessoas que são assim, elas são muito ansiosas, né? Por que será? Porque essas coisas não geram fé, né? Não melhora o nosso caráter, não melhora o nosso coração. Pelo contrário, né? Só alimenta de miséria. Então já começa por aí. Mas então, o que a Bíblia ensina pra gente, no caso nós, melhorar os nossos pensamentos, né? Vou falar, tem inúmeras coisas que a Bíblia ensina, mas são, acho que, três essenciais, que seria a humildade, a alegria e a fé, né? Que é, no caso, a fé esperançosa. São os melhores animadores da mente, da alma e do cérebro, né? E são os melhores ingredientes para as pessoas pensarem, né? E mudar a sua forma de pensar, de olhar a vida. A humildade, por quê? Porque a humildade, a Bíblia fala que sem humildade, né, Deus se opõe a essa pessoa, já começa por aí, né? Eu vou ter inimigo como Deus, né? Então, uma falta de humildade já tem que ser, eu acho que a principal coisa, porque sem humildade a pessoa não quer aprender com Deus, não quer aprender com o próximo, ela acha que não precisa de ninguém para sobreviver, ela não tem humildade. E a falta, a soberba, né, precede a queda, né? E a humildade está antes da honra, né? É o que diz em Provérbios. Mas olha o que diz Pedro, primeira carta de Pedro 5:5. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros. Porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Eu vou receber graça da parte de Deus. Então já é o principal. Com humildade eu recebo graça, e com graça eu consigo melhorar. Sem graça nada faz sentido. E não melhoramos. O 6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. A outra coisa importante é a alegria. Porque a alegria, quem é uma pessoa alegre, não é uma pessoa que fica dando risada, que eu posso ser alegre sem dar risada. Por exemplo, eu estou alegre agora e não estou dando risada. Porque quem dá risada normalmente é palhaço, né? Para as pessoas dar risada. Mas não é porque eu estou sorrindo ou não, quer dizer que eu estou alegre ou não. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, né? 15:13. Então, mas a alegria condiciona uma pessoa alegre, que não é uma pessoa amargurada, ela vê problemas como oportunidade. Que é meio difícil uma pessoa alegre não ver oportunidades. E problema não abate essa pessoa. Então, uma pessoa alegre é condicionada em pensar em problemas como oportunidade. No caso, por exemplo, a carta de Filipenses, que fala de alegria, que é a que mais se repete, mais de 20 vezes fala a palavra alegria, para se regozijar. Enfim, Paulo estava preso e ele falando isso para os irmãos. Olha o que diz em Filipenses 4, o verso 4, o verso 10, o verso 12 e o verso 13. Primeiro, o verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estavam atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Sei bem o que é passar necessidade ao Paulo, né? Que ele viu a dificuldade como oportunidade de crescimento. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz. Ele falou que ele aprendeu esse mistério. Como que é viver feliz? É o contentamento, no caso aqui, né? E é difícil as pessoas estar contentes com o que tem, né? Ou com o que não tem. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aí ele termina: tudo posso naquele que me fortalece. E quem tem fé, que vive em esperança, que é um discípulo da esperança, um discípulo da glória vindoura,
que é o que a Bíblia ensina, que estão esperando Jesus voltar. E para esperar Jesus voltar tem que ter fé, né? Tem que ter esperança que ele vai voltar e vai buscar a gente. É o que ele diz em João 14, né? Que ele vai, mas vai voltar e vai buscar a gente para onde ele estiver, nós estejamos com ele. Então, quem tem fé esperançosa, ele não reconhece impossibilidade, nem diante da morte, né? Que é o que diz, Jesus falou, né, para Marta e Maria, né? Se vocês crerem, verão a glória de Deus. Mesmo que seja constatada a morte, no caso Lázaro tinha morrido, né? Mas quem vive em esperança, mesmo que a morte chegue, que diante das circunstâncias nada seja favorável, em Romanos 4 fala que Abraão creu contra a esperança, né? E isso foi imputado como justiça, né? Que ele não podia ter filho e mesmo assim ele creu no Deus que prometeu. Que o Deus que prometeu era acima do corpo dele mortífero. Então, quem vive em fé esperançosa, ele não reconhece impossibilidade diante de nenhuma circunstância. Olha o que diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quanto se consagram a ele. Ou seja, para mim ter fé, eu tenho que pensar com fé, né? É no meu dia a dia, é nas circunstâncias, é nas mesmas coisas, eu demonstrar que eu tenho fé. Porque as pessoas acham que fé é um sentimento, é algo sobrenatural, sim, mas esse algo sobrenatural para acontecer começa nas pequenas coisas. É quando eu vou pegar o trem quebra, ou quando eu saio de carro, alguém bate. Enfim, é alguém doente da família, é eu fazer uma prova. Eu exercito a fé nas pequenas coisas que vai acumulando ao longo dos dias, ao longo dos meses, e me torno uma pessoa de fé, ou seja, os meus pensamentos, as minhas atitudes. E Lucas 1,37 fala o quê? Pois nada é impossível para Deus. Se a Bíblia diz isso, né? Por que eu vou limitar o que a Bíblia não limita? Se você for ler Romanos, que eu acho que é a dica principal para me mudar a minha forma de pensar, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa que tenha perseverança, uma pessoa que tenha fé. E se você for olhar, que me torne uma pessoa alegre, é o que está dizendo aqui em Romanos 15, o verso 4 e o verso 5, que eu acho que é o principal, né? Que a boca fala do que está cheio o coração, correto? Então, o meu coração está cheio de coisa boa, eu tenho que alimentar ele. Além de eu olhar a vida como Jesus olha, eu tenho que pensar como Jesus pensou. E como que eu penso como Jesus pensa? Seria lendo a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento. Porque olha o que diz aqui em Romanos 15, o verso 4. Portanto, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, aí o que diz? Por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes, ou seja, que vem da Escritura, mantenhamos firme a nossa esperança. Ou seja, a Escritura, além de me tornar perseverante e ter ânimo, ela mantém firme a minha esperança. Ou seja, eu preciso ler as Escrituras, né, diariamente, ter esse hábito, esse vício, um vício bom que seria ler a palavra de Deus diariamente para pensar como Jesus pensava, para ver como Jesus via. E olha o que diz o verso 5. Que Deus que nos concede perseverança e
encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Ou seja, eu ler a Escritura, além de fazer eu pensar como Cristo pensou, de olhar como Cristo viu, eu vou ter perseverança, bom ânimo e ser uma pessoa esperançosa, que vai ter a fé esperançosa, que vai ser firmada essa fé. E tudo é nesse processo de eu ler as Escrituras. Jesus falou em João 6, né, que aquele que se alimenta dele, que ele é o pão do céu, dele viverá. E como que eu me alimento de Jesus? Que ele falou que tinha que comer a carne dele, né, e beber do sangue dele. Hoje, para mim, comer da carne dele, se alimentar de Jesus, seria se alimentar da palavra dele, né? Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho. É a tua palavra. Então, se você tem falta de perseverança e não é uma pessoa que tem ânimo, é porque eu acho que está faltando você ter mais comunhão com Deus através da leitura da palavra dele, né? Porque a esperança, né? A fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, dizem também em Romanos 15, né? Então, que você possa estar tendo um hábito de ler a Bíblia diariamente, que possa te fazer uma pessoa humilde, uma pessoa alegre e que tenha fé, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas se você não alimenta o seu coração da palavra de Deus, das coisas boas da vida, essa angústia, ansiedade, incredulidade, ira, murmuração, inveja, maledicência, enfim, tudo que não é bom, que não gera vida, é o que você está pensando. E ler a Bíblia não é abrir o versículo do dia achando que vai ter uma magia, você lê o versículo do dia e já tá bom. É você estudar, né? A Bíblia diz, tipo assim, que uma pessoa próspera é uma pessoa que medita dia e noite na palavra, né? E meditar não é apenas ler, né? É você tá fazendo isso, você tá estudando a palavra para você crescer, né? Tem pessoas que lê, né? Ela lê como obrigação a palavra. Não, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler, e não gera fruto, porque se ela tá fazendo como obrigação, ela quer ser paga, né? Diferente, né? Que o nosso culto tem que ser espontâneo. E a leitura da palavra de Deus tem que ser algo que você não precisa ter pressa para ler. E também não leia por ler apenas, né? Leia para que Jesus gere fé, gere vida, né, dentro de você. E olha o que diz para terminar, eu quero ler Lucas 6, 44. Pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Não é possível colher figos de espinheiro, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Então, do que está cheio o teu coração? A boca fala do que o teu coração tá cheio. Que Deus te abençoe e que o seu coração possa transbordar de palavras vivas, que é o que gera vida. Amém? Até o próximo estudo.